O Clóvis de Goiânia. Conforme o exemplo do avô do André, ao invés de determinar uma reencarnação compulsória, não poderia conduzir para uma colônia para compreender as leis de Deus? Bem, o problema aqui, Clóvis, é que ele não tem compreensão nem dele mesmo. Ele ainda não sabe o que ele está fazendo. Ele não vê o erro cometido. Quase 50 anos depois de desencarnado, ele está viciado na avareza. Ele poderia, sim, poderia ser levado para um plano espiritual. Mas existe uma história muito bonita num dos livros de Humberto de Campos, em que um pai muito valoroso, muito generoso, com todos os méritos possíveis, ele visita as Furnas, onde está o seu filho amado. E ao estar vendo a situação do garoto, ele faz uma solicitação a Deus que permita que ele traga o filho para a condição em que ele se encontra. Ele ia cuidar dele num quarto específico, numa instituição de atendimento a estas almas. E ele era tão devotado à causa do amor, que Jesus autoriza que ele faça isto. Mesmo depois de dizer a ele que isso não seria adequado, Jesus autoriza. Então ele vai ao nicho profundo da treva, pega o seu filho e carrega com suas mãos para dentro de um quarto, num ambiente hospitalar, num plano espiritual mais elevado. Só que quando o filho acorda, o filho quer sair dali. Só que ele não pode. Porque ele não está preparado sequer para andar no ambiente em que ele se encontra. E o pai disse: meu filho, você fique aqui, nós vamos cuidar de você aqui. Mas você não pode sair desse quarto, porque você não é capaz de aguentar o que está aqui fora. Não, mas eu estou aqui, eu quero sair, você me prendeu aqui, agora eu sou seu prisioneiro. E o filho se revolta contra o pai. Porque lá onde ele estava, que era compatível com o seu nível de entendimento, ele podia rastejar para onde ele queria. Mas agora, pelo amor do pai, ao invés de ter que visitar a Furna todo dia, tendo o filho perto, que ele achava que com isso ele ia acelerar a evolução do filho, o filho se revolta contra ele e o agride. E então ele entende por que Jesus, ou os espíritos superiores, diziam a respeito da impossibilidade ou da impropriedade de fazer isso. Aí ele pega o filho, ele mesmo, e leva o filho de volta para as Furnas. E a partir desse dia, ele que ia visitar de vez em quando, ele passa a visitar o filho diariamente, por 90 anos. Todo dia ele vai aonde o filho estava e ora com o filho, que ainda não era capaz sequer de vê-lo. Levou 90 anos dele fazendo isso. E alguém pergunta a ele: mas você não acha que foi muito tempo? 90 anos fazendo isso? E ele responde: se eu não tivesse feito isso, poderiam ser 90 séculos. 90 séculos. O que será que é melhor? Por isso, nós temos a pergunta. Ana Paula, por favor. Do Clóvis de Goiânia. Ele poderia sim ser conduzido a um plano espiritual e ficar ali esperando mais, sei lá, 200, 300 anos para ter consciência dos equívocos. Mas se há a possibilidade de um curso rápido para um fornecimento de lucidez a curto prazo, o que será que é melhor para ele? Eternizarmos a conta-gotas uma conscientização que pode levar 1000 anos? Ou passar por uma encarnação de 60, 70 anos de privações e ele por fim acordar? A lei do universo é diferente desse pieguismo que nós humanos temos aprendido ou temos sido doutrinados a ter. Pieguismo: ai, coitadinho, não deixa sofrer. Ai, se sofrer vai traumatizar. Que isto? Nós estamos brincando de ser adultos usando fraldas. O universo não funciona assim. Daí, Clóvis, a gente agradece muito a sua participação nessa questão que nos permite recordar estes fatos
que é possível sim, não existe só o caminho da reencarnação compulsória, mas o que será que é melhor para o espírito? Sofrer um choque brusco e em menos tempo se ver livre? Ou ficar ali só dando trabalho por séculos, séculos, seculorum, até que um dia, lá na frente, se desperte, não é? Então, como o universo procura sempre dar o melhor para que haja menos sofrimento, é melhor que o sofrimento se reduza a uma década, 2, 3, 4, do que a um milênio, 2, 3 ou 4. Tá bom? Obrigado por você estar participando com a gente.